bem explicado, certo? E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu achei interessante, Vitor Cavalcante e ouvintes. E outra coisa, quem quiser ligar para cá, né, é 322-1727, não é isso, Vitor? Se tiver alguma dúvida. Como analisar pesquisa para Senado? Por quê? Porque esse ano nós temos 2 votos. São 2 votos para senador e vão se eleger 2 senadores. E eu vi muitos amigos comunicadores olhando, analisando cada um de modo diferente a pesquisa para Senado. Vamos lá, é muito simples. É muito simples, certo? Vamos lá, vamos supor que esteja 1.200.000 eleitores no estado de Sergipe. Quando é só um voto, certo, como deputado federal, você calcula em cima dos votos válidos, não é isso? Não é isso? É isso, só que é em cima dos votos válidos. Quando chega para senador que tem 2 votos, você vai contar em cima dos 2 votos válidos. Porque você pode votar em um e pode anular o outro. E então, dos seus 2 votos de senador, você pode, se você quiser, viabilizar os 2 votos. Você pode só viabilizar um voto e o outro anular. Você pode viabilizar um voto e o outro deixar em branco. Ou você pode anular seus 2 votos. Ou você não pode não querer. Você pode não querer dar voto a ninguém e votar em branco nos 2. Ou anular os 2 votos. Então, como é que vai ser o cálculo na pesquisa aí? Como é que vai ser o cálculo? O cálculo é simples. Você pega o número de votos e dobra. Se você tem, vamos supor, uma pesquisa de 1.000 perguntas, 1.000 entrevistados na pesquisa. Na hora de você calcular para governador e para 2 vagas do Senado, na hora de você calcular o percentual, gente, é muito mais fácil você fazer em cima de, se você teve 1.000 votos, 1.000 pessoas fizeram parte da pesquisa para senador, e essas 2 votaram no primeiro voto e no segundo voto, quando você vai dizer, eu vejo muito comunicador, muito site fazer isso, Vitor Cavalcante. Para primeiro voto, quem ganhou foi fulano, já notou isso? Fulano, fulano e fulano. Por segundo voto, fulano. Gente, se você votou, vamos supor, André Moura no primeiro voto, e votou Alessandro no segundo voto, não quer dizer que no segundo voto o André está o último. Não quer dizer que o André vai perder por causa do segundo voto. Quer dizer que, claro, se o cara votou nele no primeiro voto, é lógico que é evidente que não vai votar nele no segundo voto. O cara não pode votar no mesmo 2 vezes. Se ele votou em Alessandro no primeiro voto, claro que no segundo voto, ou ele vai anular, ou ele vai deixar em branco, ou ele vai votar em outra pessoa que não seja Alessandro. E não vai valer 2 votos se votar na mesma pessoa. Entenderam? Então, como é que isso é mais fácil? O que vale no final é a soma dos... Eu estou falando bem devagar para vocês entenderem. O que vale no final é a soma dos votos que você recebe, tanto no primeiro voto como no segundo. Essa soma dos votos válidos dos 2 senadores, você soma e depois vamos ver quem foi que ficou em primeiro e em segundo. Só isso. É muito simples. Então, quando o presidente da Câmara, o Ricardo Vasconcelos, falou alguns meses atrás que o segundo voto dele, ele iria anular o voto, eu achei altamente interessante. Por quê? Porque ele anulando o segundo voto, ele não corre o risco dele votar no segundo voto o cara que ganhe e ele perca. Exemplo, ele pode muito bem votar no segundo voto. Vamos lá, eu vou dar um exemplo da última eleição de 2018. André Moura teve o primeiro voto. O segundo voto foi para Alessandro. O que foi que aconteceu? Alessandro foi o segundo voto de muita gente. Automaticamente, Alessandro foi mais votado e André foi o terceiro. Ganhou quem? O primeiro voto foi Alessandro e o segundo voto foi Rogério Carvalho. Ganhou os 2 primeiros. Então, eu achei coerente o quê? Quando o cara faz uma campanha independente só, quando você... Eu vou ser mais simples e direto. Quando você está bancando a liderança, quando você é quem... A liderança é sua. Eu estou usando por mim, viu, gente? Eu, candidato, eu só votaria em mim. No segundo voto, eu anularia ou votaria no candidato que eu sei que não tem a menor chance. Que não teria a menor chance. Porque eu estaria correndo risco se eu botar no concorrente, um cara que na pesquisa está pau a pau com o meu candidato. Eu votar nele no segundo voto, o meu voto pode ser o diferencial para eleger o outro, e não o meu. Se vocês não estão entendendo, eu vou ficar aqui a tarde toda falando isso, hein? Vocês me ligam, eu explico um pouco, se deu para entender, Vitor Cavalcante, você como ouvinte aí. É simples isso. Aí o pessoal pesquisa, sim, mas
O candidato avulso, peraí, é diferente, é a mesma coisa. Por isso que pode existir sim o candidato avulso. Pode existir um candidato avulso. Por quê? Ele pode ser o primeiro voto de algum candidato ou o segundo voto de outro. O cara pode votar em André no primeiro e nele no segundo. Eu estou falando aqui o exemplo de Edvaldo Nogueira, né? Ele pode ser o segundo. Na realidade, ele pode ganhar a eleição, ele sendo o segundo voto de vários. Porque o que vai valer é a contagem do primeiro mais do segundo. Entendeu agora? Por isso que para o governador, vocês comunicadores, dizerem que o governador está errado em não aceitar 3, 4 candidatos apoiando ele, que no caso seria quem? Que seria André Moura, Alessandro, Edivaldo e o próprio Rogério. Por que ele não quer? Não tem nada a ver. O problema é que ele não está negando, ele não está mentindo, que os 2 candidatos que ele vai votar é André e Alessandro. Mas ele não pode renegar voto de ninguém não, gente. Pelo amor de Deus. Quanto mais votos tiverem dele, ele está correto sim. Ah, mas aí o Edivaldo... Não, o Edivaldo não está vendo perspectiva de outro candidato a governador ganhar. Para que ele vai perder o voto? Vai votar no candidato a governador só para perder o voto? Só para dizer que está com ele? Ele prefere estar ali disputando com os outros 2. Que fica uma disputa, vai ser uma disputa de 2 por 2 vagas, fica uma disputa de 4 por 2 vagas. Certo? A mesma coisa Rodrigo Valadares. Por que eu estou dizendo Rodrigo Valadares? Porque hoje pela manhã, eu vi o próprio presidente da Câmara dizendo que foi procurado por 2 candidatos para ter o segundo voto. Já mudou a história de 3 meses atrás. E citou nomes. Edivaldo Nogueira, repare bem, vocês escutaram bem o que eu estou falando. Edivaldo Nogueira, que o presidente da Câmara foi contra muito ele na administração dele, mas ele disse que não tem nada a ver, a oposição dele era contra a administração, certo? E Rodrigo Valadares. Por que Rodrigo Valadares? Porque Rodrigo está brigando pelo segundo voto. Rodrigo sabe que todo voto de liberais e de bolsonaristas vai ser para ele. Não tem como não ser, gente. Olha, o voto do bolsonarista de Sergipe, o primeiro voto é de Rodrigo Valadares. Qual é a briga para o segundo voto aí? Quem vai... Rodrigo, para ganhar a eleição, ele vai ter que ter segundo voto em algumas pessoas. Ele não vai apostar na eleição que ele vai ter só o primeiro voto para ganhar a eleição. Se ele for fazer isso, ele perde a eleição para senador. E ele não é amador. Rodrigo, você é um cara que Rodrigo não é amador. As ações que Rodrigo fez esse ano com o Partido Liberal, a chegada ao comando do Partido Liberal, mostrou que Rodrigo Valadares não está para brincadeira e que ele não é amador. Ele é um profissional. Por mais que os outros fiquem com raiva, dizendo, chamando ele de traidor, não, ele viu o cavalo selado e correu certo, porque é um partido que tem muito horário eleitoral, tem muito fundo partidário, então para ele, fundo partidário altíssimo, e formar chapa, dizerem, Lito Cavalcante, que ele não vai conseguir formar chapa, é uma verdadeira balela. Até um mês atrás, o vereador Lúcio Flávio, que é de direita, dizia que ia onde a mídia fosse. É mesmo, Lúcio? É mesmo, Lúcio? Você é um marqueteiro, dono de agência. Porra, você acha mesmo? Você é um de direita. Onde é que você entra se você for para um Podemos? Eu estou aqui, a lista do Podemos. Eu vi aqui, separei, certo? Tem vários potenciais candidatos novos que a Amorim tomou o Podemos, né? E já fez a chapa, a ata, né? De posse. Aí tem lá Dailton, né? A Dailton, que foi o... Para Dailton é bom. Ó, gente, partido pequeno, uma eleição dessa, é bom só para majoritário. Porque o cara que você quer ser candidato a majoritário, ele tem que pegar um partido que ele mande e que ele seja o candidato. Majoritário é uma eleição que independe, é ele contra outro. Já o quociente eleitoral, tanto da federal e estadual, aí complica, que o cara não ganha só. Aí ele bota aqui na chapa dele, do Podemos, viu? Bertolino Menezes, que é um cara que podia ter voto, ser um cara bom de chapinha de federal, de estadual, já vai ficar no Podemos, certo? Emanuele Hora, de Tubiá Barreto, foi a segunda colocada lá para a candidata prefeita, é uma nova também, uma mulher nova do PL, era do PL, já foi para o Podemos. Eu acho que ela no Podemos hoje é um prejuízo para a população. Clécia de Socorro também é outra, que está lá na chapa, está na Marcel também, está tudo lá na ata do Podemos, da diretoria do Podemos. E aí chegou agora a novidade, semana passada para cá, que o quê? Que Agostinho Ribeiro perdeu o Republicano. Um partido também que tem
vultuoso fundo partidário e que tem um bom horário de televisão também. Quer dizer, agora que tá. Aí eu estava vendo Brincando essa semana, final de semana, né, Lito? E disseram que era para ser a Emília a primeira a candidata, né? Aí parece que Valmir deu um histórico, epa, por que não, por que tal, aí chega a reunião. Hoje eu já vi ele dizendo hoje que, tudo bem, se a Emília quiser, só que a gente sabe que ele não quer que ela seja. Ele tem ou os 2 filhos dele para ser presidente do partido. Repara, já mudou, porque na realidade existe a vaidade da oposição. Você sabe por que muita gente fala que vai ser W hoje, Vitor? Porque eu nunca vi tanta vaidade dessa oposição daqui, velho. O Rogério Carvalho, que podia ser vaidoso, porque está com o presidente Lula, não está assim com essa vaidade toda? Ele quer ganhar a eleição, mas os outros lados não. O outro lado não é o problema, não é ganhar, é que eles querem ser o líder. Gente, vocês são líder de ontem. Valmir, você hoje é líder da Prefeitura de Itabaiana, porque você é prefeito. Emília, você é líder de Aracaju, porque você é prefeita. Aliás, vocês estão prefeitos. Vocês estão prefeitos. E tem que trabalhar muito para se eleger novamente. Porque cavalo selado só passa uma vez. Isso é principalmente para a prefeita. E o cavalo selado estava ano passado para ela. Mas agora, certo? E o pior é que a gente tem que ter muito cuidado, viu? Agora, meus amigos comunicadores das rádios, porque agora existe uma equipe que você analisa tudo que os comunicadores falam, sabia, Lito? E agora, qualquer coisinha, eles já processam a pessoa. Cadê a democracia, gente? Cadê? Vocês não são de direita, vocês não reclamam que o Supremo cala a boca. Eu vou chegar aqui agora e fazer o seguinte: nós vamos ter convidados aqui, sabe, Lito, na Budacast, e eu vou trazer 2 esparadrapos. Quando eu for falar agora sobre política, eu vou botar os esparadrapos. Quando for para falar de alguém, eu mesmo botar minha boca e botar o esparadrapo aqui. Porque é isso que eles querem, e são as pessoas que dizem que são democratas. Democratas a partir do momento que você está falando dos outros, né? Quando a pessoa começa a falar de você, vocês não aceitam. Então, vamos deixar essa presepada e vamos ser democrata, porque só ser democrata falando o que você é. Eu sempre aprendi uma coisa com meu pai: você é o que você faz e não o que você fala. Ah, eu sou gente boa. Deixe para dizer que você é gente boa aos outros. Não vale a pena eu chegar a dizer eu sou gente boa e eu vou dizer que sou gente ruim, é? Existe isso? Não existe, velho. Não existe. É igual bom pagador. Ah, fulano é bom pagador. Quem disse que eu sou bom pagador são os outros, não é eu não. Que na minha concepção eu vou ser bom em tudo. Então, quem deve julgar vocês é os outros. É por isso que você tem, como diz também, a Valmir concorda uma coisa, quando o Valmir diz que você tem que ter grupo para ganhar a eleição, concordo. Mas não, você também só consegue querer ser o chefe do grupo. Só você querer o chefe do grupo, né? Não existe. Tem pessoas que estão aí no poder. E realmente, Valmir, se você disser, hoje, na minha concepção, o poder de fogo de Emília é maior do que o de Valmir. Não sei você, ele dizendo, mas o poder de fogo é. Não sei como está ela nos votos que ela teve. Se as pessoas que votaram nela votam novamente. É outra história. Eu mesmo não nego, não. Votei e não voto mais, não, viu? Eu não tenho medo de falar, votei nela, por causa do vice Ricardo Marques. Não voto mais, nem nela, nem nele. Não é só nela, não, viu? Eu não voto nem nela e nem nele mais. Porque eu não gosto de político fraco. Eu vim do interior, a gente fez campanha do interior, do sertão, e político fraco, se acomoda. Você tem outra coisa, Ricardo Marques, eu deixei aqui para anotar. Você tem que tomar atitude. Nós já soubemos ontem, informações ontem, certo? Pesadas ontem, e cortaram o seu orçamentozinho. De onde eu não sei, que você não tem mais secretaria, só se for da vice, né? Cortaram em 1 milhão, parece que foi Narciso que falou. Não me engano, se foi Narciso que falou. Foi Marco Aurélio, foi um dos dois. Desculpa agora se eu estou botando o nome de alguém que não foi, né? Mas cortaram. Então, você vai estar nessa ainda dizer que está lá ajudando a gestão? Eu disse e digo, teve um TBT numa entrevista que eu dei em Valadão Podcast, que eles estavam gongando Ricardo desde o segundo período, desde o segundo no meio de gestão. E ele simplesmente ficou na queda de calado, em cima de muro. E na política não existe em cima do muro. Olha, você pode pensar que não, mas eu digo isso pelo interior do Estado. Político é bom, não fica em cima do muro. Tem que decidir para onde vai, tem que tomar decisão. Político bom é aquele que toma decisão e assume a decisão que tomou. E se errou, vai e
diz errei. É igual a dança dos partidos. Quem que não sabia que ia ter essa dança dos partidos? Gente, vou explicar outra coisa aqui. Eu já fui dirigente partidário, não foi só uma vez não, várias vezes, em vários partidos. O que é que acontece, certo? Essa eleição de deputado federal, estadual e governador, os partidos sobram. Tem mais de 30, como falou o governador Fábio ontem. Oh, Agostinho perdeu um, mas pode arranjar porque tem mais de 30. Então, quando você vê uma eleição municipal, por que você precisa de mais partidos? Embora com esse negócio de quociente diminuiu. Antigamente era cheio, né? Todo mundo era cheio. Mas hoje não. Hoje, o que é que acontece no ano passado? André estava com 6 ou 7. Por quê? Porque o André tinha muitos candidatos a vereador que era do lado dele. E ele tinha que aconchegar o pessoal. Então ele pegou dos partidos grandes a pequeno. Pegou o União, que é dele, presidente. Pegou o Podemos, que ele perdeu agora. Pegou o Avante, pegou o PMN, que é o Mobiliza, o DC, que na época era de Ayrton Costa. Pegaram 7 ou foi 8. Hoje, quanto está André? Quanto está André? Porque para ele, se está difícil fazer a chapa para eleger um partido, tá aí. O PT está aí. O PT na outra só ganhou João Daniel, porque Eliane Aquino, porque os votos de Eliane Aquino valeram, viu? Se os votos de Eliane Aquino não tivessem valido, não tinha feito conselho eleitoral não, viu? Então, Márcio veio para ser candidato a federal, e a conversa que eu também vi hoje é que Eliane também pode ser candidato naquela intenção para ver se consegue um número que consiga fazer 2 deputados federais, o que é dificílimo. Você para ter 2 hoje, você tem que ter o quê? No mínimo, pelo outro, pela sobra do segundo, você tem que ter no mínimo 170, 180 mil votos. Eu acho difícil. Dificílimo, entendeu? Mas dificílimo. Porque você veja, quantos votos teve Iandra, e quantos votos teve Rodrigo, quantos votos teve o resto da turma do União Brasil, e só fizeram 2, né? Só fizeram 2. Então, Iana pode vir para garantir o primeiro voto, mas eu acho que Márcio já garante. Mas vamos ver, né? Porque eu acho que Eliane tira a voto de Márcio lá cedo. Eu acho que o mesmo voto de Eliane é o mesmo voto que vota em Márcio. Eu acho que Eliane Vino, não sei, ela pode vir para agregar, se surpreender alguém aí, né? Para parceria, mas para poder vir federal, ela prejudica Márcio. Ô, João, a briga vai ter. Você acha que os 2 lá dentro, do PT, João Daniel e Márcio Macedo, todos 2 da mesma tendência, não vai ter briga não, gente? A briga é pesada. Lá porque sabe que na hora que você faz a coligação, como não tem coligação mais hoje, é o próprio partido que você elege sozinho, o inimigo seu de candidatura é o próprio partido. Seu inimigo. Você sabe quem que pode tirar João Daniel da Câmara Federal próximo ano? Márcio Macedo. E se Márcio Macedo não for para a Câmara Federal, é por causa de João Daniel. Então, o inimigo seu da chapa fica sendo o próprio companheiro. Agora, quando você tem um governador que ganhe, vamos lá, Nitinho ficou primeiro suplente, não foi isso? Mas Nitinho ficou mais de ano lá na Câmara Federal. Agora está como secretário lá de Brasília. Por que isso? Porque ele foi primeiro suplente, fez 2, aí uma vez Catarina saiu e ele assumiu. Na outra foi Fábio Reis, né? Saiu e ele assumiu. Quando você tem um governador que ganha, ou o presidente da República ganha, a tendência é que o primeiro suplente e o segundo possam assumir cargos para poder depois ter uma brechinha de 4 meses, né? Nessa brincadeira, Capitão Samuel assumiu, Fábio Henrique já assumiu também, né? Que Fábio Henrique, se não assumir, vai assumir, porque Andra está grávida, né? E com certeza o Fábio Henrique vai assumir. Então, é por isso que existe as vantagens. Mas vamos lá votar. Republicano, como eu disse, dança de partido. Republicano e Podemos. Como é que eles vão? Vamos lá, Tiago de Joaldo. Será que ele vai sozinho pro Republicano? Pode até ir, porque a gente está esquecendo, mas o André Davi é do Republicano, né? E ele não sai. Então, chegar lá, vai ter André Davi e Tiago de Joaldo. Aí, cara, vai para onde? Vai para o Republicano? E quem vai ficar no Podemos? Gente, você quer ser candidato, se você não tem um puxador de voto, não é? É loucura. Eu estou dizendo isso, sabe por quê, gente? Porque o Emanuele Ioli já disse hoje nas redes sociais dela, a enfermeira que foi candidata lá em Tubia Barreto, a prefeita, e também foi secretária recentemente da saúde de Valmir de Francisquinho, que é pré-candidata a deputado federal. Ela seria um excelente nome lá no Republicano. Com certeza, hein? É uma cidade como Tubia Barreto, grande, teria votos para agregar
Mas aí, do lado de Cademira, eu já soube que está também divulgando com pré-candidatura da deputada federal, aquela secretária da mulher, né? Esse a gente vai saber agora, no final do ano, porque disse que quem for candidato, não, ele é uma de Amorim. Eu não sei se ela foi pro Podemos ou vai pro Republicano, agora tá assim, né? Mas dividir hoje é ruim. Não sei se você está entendendo a jogada, entendeu? Dividir é ruim. Olha, vocês falam não, mas o governador está com a mão ali, é como diz, como ele diz a gíria, né? Ele não gosta de dizer isso não, mas o governador é cobra criada. Ele está com vários partidos grandes apoiando ele. E cada um que brigue pelos seus votos dos seus candidatos. O partido dele é o PSD, ele tem quem ali, PSD? Ele tem Fábio Ainda Reis, que se falou muito na época que Fábio iria para o MDB, até agora nada, né? Falou-se que... Mas está no PSD. Aí eu tenho Catarina, tem o próprio Nitinho. Com esses três aí, e botou mais uns 3 ou 4 que o governador escolhe, eles votam com 2. Certeza. União Brasil vai sair o Rodrigo, né? Mas, com certeza, já fizeram o convite a Agostinho. Porque André, com certeza, não tem medo de botar a filha dele com ninguém, não. E podem fazer 2, ou não podem? Rodrigo é muito esperto. Rodrigo vai para senador e Rodrigo, agora vem o pior que o povo evita falar, Lito. Rodrigo vai botar para deputado federal a mulher. E a mãe para estadual. Gente, olha, deixa eu explicar uma coisa aí. Olha como é política. Pare bem. Se fosse assim, formalmente dele, ele não botava a irmã para estadual, né? Maísa. E o primo para federal, né? Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Para você manter um partido para o ano, para o próximo ano, você tem que ter nomes fortes para deputado federal. Não adianta, Rodrigo, ter o PL e dizer que vai ser senador, embora o PL quer fazer muito senador para poder entrar de frente com o Supremo. Todo mundo sabe disso, né? Que é o tal do Rota 22, né? Eles querem fazer a Rota 22 para ter a maioria do Senado, né? Para poder enfrentar Alexandre de Moraes. Mas não adianta que eles têm que ter de federal também. Eles tiveram na outra 99 deputados federais eleitos. E eles querem deputado federal. Claro que o Rodrigo vai dizer, não, Rodrigo, você vai ser senador. E quem vai ser federal? Se não for a mulher de Rodrigo, quem vai ser? Quem vai ser? Tem que ser ela mesmo. E eu, Rodrigo, ainda pedi a Luizão para ir. Pediria a Luizão para ir, Luizão. Luizão talvez não querer ir para estadual agora, né? Não, Luizão. Não vá para federal, não vá para senador, mas vá para Luizão, vá para federal. E já tem, eu soube também que está Diná Almeida, de Tubiá Barreto, vai ser candidato também a federal. Pelo PL, eu já soube. Talvez por isso a Emanuele, né? Já quer ir para outro partido, né? A Emanuele era hora, né? Mas eu soube que a Diná, a ex-deputada estadual, já vai ser candidato a deputado federal. Quer dizer, isso aí, não se engane, o Rodrigo Valadares é um cara inteligente. É um cara inteligente. O que ele fez hoje para conseguir o PL é política, é jogo político. Ele não fez crime nenhum. É assim que se. Então que amizade. Qual é a amizade que ele tinha com o Eduardo Amorim? Qual a amizade que ele tinha com o Eduardo Amorim? Pelo amor de Deus. Ele tem amizade com ele mesmo. Político é bom, é assim mesmo. Qual a amizade que o pessoal da vez a galera teve com o Agostinho Ribeiro? Com o Podemos? Qual a amizade para tirar o partido de André Moura, para tirar o partido de Agostinho? Qual é a amizade? Na política não existe amizade. Na política existe esperteza, cálculo, inteligência, ganhar voto. Político sem mandato, político de mandato, é ouro de cana chupado, não vale nada. Nada. Nada, a gente no interior é direto. Você já viu rolete de cana chupado? É político sem mandato? É político sem mandato, só isso. Aí fica o pessoal fazendo, como ele diz, sem falar que a história é essa briga ridícula que está a nível nacional. Eu não gosto de falar isso. A nível nacional está aí a briga. Os Bolsonaro, quando eu falo os Bolsonaro, é os filhos do atual presidente, do ex-presidente Bolsonaro, contra a mulher do presidente. Está a maior guerra agora. E eu soube que ela foi chamada hoje para tomar um pito do presidente Valdemar. Porque o André, né, o candidato lá do Ceará, que fez o acordo com o Ciro Gomes, teve o aval do presidente Bolsonaro. E ela foi lá e foi contra. Fez um discurso contra. E lançou o girão, né? Quer dizer, aí onde eu digo,
Eles estão brigando entre si, porque no mínimo Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ontem, que se o pai não for candidato, ele quer ser, imagine. Gente, você tem que saber a hora de sair fora, velho. Eu acho, na minha opinião, certo? Eu digo isso porque eu votei em Bolsonaro 4 vezes, em 2018, primeiro e segundo turno, e 2022, primeiro e segundo turno. Eu hoje, com certeza, votaria em Tarcísio. Eu acho que é um cara que é um bom administrador, é um cara que ele não tem o que falar dele, da administração dele. Não tem, infelizmente não tem. Por mais que queiram criticar ele, a única coisa que vão dizer que ele é aliado de Bolsonaro. A única coisa, por que não vou dizer que o cara é um ruim administrador, porque o cara vai dizer que o cara está fazendo mal ao governo, hein? Mas não, a única ruindade do cara é que ele é aliado do ex-presidente. Hoje eu vi uma coisa ali do Cavalcante interessante da CUT. Eu assisti na televisão, o presidente da CUT elogiando o governo, ali é um elogio. Dizer que o governo de Sergipe teve superávit. Para mim é um elogio. E por que teve superávit? Porque teve superávit, certo? Tem a obrigação de dar aumento a funcionário público. Repare que o cara foi elogiado. Eu nunca vi isso na minha vida, quer dizer, a empresa, então vamos lá para a empresa agora. A empresa que ganha mais dinheiro tem a obrigação de aumentar o funcionário. Você tem a obrigação de aumentar o funcionário bom, funcionário que traz retorno, hein? Não é aquele funcionário que atrapalha, entendeu? Mas não, é a mente do comunista. Você tem que sobrar dinheiro no Estado para poder dar aumento de salário. Aí usa o pobre do professor como bucha. Eu olho assim, pelo amor de Deus, velho. E que cabeça. Ele está lá no portal da transparência, que o Estado tem condições de dar aumento. Então, graças a Deus que ele está fazendo uma administração boa. Graças a Deus que está sobrando dinheiro. Todo mundo esqueceu da bendita pandemia, que todo mundo teve seu dinheirinho na conta. Prefeitura, todas as 5 mil e mais de 500 prefeituras tiveram dinheiro na conta. E o povo esquece isso. O povo esqueceu muito fácil, certo? Então, por isso que eu digo, por isso que eu quis hoje fazer isso aqui. Claro que isso aqui vai dar muitos cortes. Espero que vocês não fiquem assistindo por parte. Assistam o corte, mas depois assista todo, certo? Todo, porque eu achei interessante hoje o assunto, hein? Qualquer coisa, tem meu direct no Instagram, que é Eduardo Buda Underline. Tem meu zap, 99730. Eu vou explicar o porquê da história da pesquisa. Gente, porque antes de eu ser comunicador, eu sou economista formado. E uma das matérias, em um dos órgãos que eu trabalhei no Chapéu de Couro, foi setor de estatística. E na época não tinha computador não, viu? Na época a estatística era feita para mostrar os americanos do Banco Mundial na mão, viu? Era na mão. E aí eu digo sempre, é fácil você analisar se o senador está forte ou não. É só ver se ele está ou no primeiro voto ou no segundo voto de alguém. Se ele tiver no primeiro voto de alguém e no segundo voto do outro, ele está forte. Se ele só tiver no primeiro voto ou no segundo voto de alguém, ele tem que ter cuidado, senão ele perde a eleição. E foi assim que eu vi André perder a eleição em 2018. Achando que estava ganho e perdeu a eleição. Valeu? Eu acho que por hoje está bom, porque senão o jogo vai ficar um vídeo grande, né? E ainda quero fazer alguns cortes, Lito, certo? Mas eu acho que ficou um pouco explicadinho, né? E próxima semana, com certeza, vamos vir mais com algumas novidades que eu vejo na semana. Eu anoto, né? Para hoje a gente poder falar e discutir e relembrando. Vocês podem ligar para aqui pro ar, que a gente comenta aqui no ar, não tem problema nenhum. Valeu? E repetindo, BudaCast está no canal EBTV, que significa Eduardo Buda. O arroba do canal é o mesmo do Instagram, Eduardo Buda Underline. É o mesmo arroba do YouTube, é o mesmo do Instagram, arroba Eduardo Buda Underline. E o Facebook é Eduardo Lima Buda. E agora no www.lupaplay, lupa com 2p.com.br. Você entra logo em cima, tem lá BudaCast, você clica e vai entrar Jubileu FM, aí você ouve todo o nosso programa. Valeu? E se você quiser escutar boa música pela noite, pelo dia, não custa, você só entrar, clicar e você vai ver o melhor repertório de música do estado de Sergipe. Valeu? Tamo junto e até a próxima semana, se Deus quiser e o bom Deus permitir.
Aqui na Jubileu FM, toda terça às 14 horas, BudaCast, com Eduardo Buda. Muita política, entretenimento.